Com todo mundo, porque não dá para você conversando aqui entender lá o que está lá atrás. Mas isso vai acontecer no meio da aula. Uma breve dinâmica de 10 minutos, onde a gente vai fazer um exercício mental para tentar encontrar o que são os argumentos das pessoas que não conhecem o Senhor. Vamos abrir na lição número 5. Vamos abrir também em João capítulo 3. Eu sei que na minha primeira aula, no Juninho, a gente usou lousa, aí os professores fizeram uma apresentação, eu falei, rapaz, vou ter que usar uma apresentação. Ficou bom, né? Ficaram boas. Que bom. E aí, só não sou muito bom de controle assim, eu gosto de ir para a lousa. Então, espero que os irmãos entendam assim, que porventura ele se atrapalhar nas idas e vindas dos slides. Vamos ler o texto, a palavra do Senhor, João capítulo 3, versículos de 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu que te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve da sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então me perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai amado, estamos na Tua casa e louvamos ao Teu nome, ó Deus, porque nesta manhã já ouvimos a verdade do Evangelho, da Tua palavra acerca do nosso trabalho, o ensino, ó Deus, da Tua palavra de como devemos proceder no cotidiano do nosso dia a dia para o nosso sustento. Bendizemos, ó Deus, porque os louvores que entoamos a Ti também já ministraram paz aos nossos corações, mas nesta hora ainda de aprendizado, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para aprendermos mais de Ti, pois esse é o nosso desejo, conhecermos mais do Senhor, aquele que nos amou primeiro, aquele que efetuou grande obra de salvação em nossas vidas, e nós não queremos, ó Pai, desagradar o Senhor. O fato de buscar ao Senhor é porque queremos agradá-lo, é o intuito da nossa alma, agradar ao Senhor com a nossa entrega, inclusive humilhando, ó Deus, o nosso entendimento, para que a Tua palavra se estabeleça, ó Deus, firmemente dentro do nosso coração. Por isso, dá-nos, ó Deus, aquilo que é do Teu Espírito, a verdade inconfundível, ó Deus, da Tua eternidade. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Então, o tema da nossa aula é o Espírito Santo e a regeneração. Lição 5, não é isso? Certo? Semana passada nós estudamos a lição 4 e essa semana nós vamos estudar a lição 5. E aí, eu acho que o pessoal da revista tem um problema com Ezequiel. Quem pegou? Quem pegou? Marcelo pegou, tia pegou. Eu também, eu falei, opa, tem que ir lá ver os textos, senão vai ficar muito bom, né? A gente conferir que na leitura semanal, se você vai fazer leitura, você vai falar assim, opa, esse texto não confere. E o próprio autor, no decorrer da lição, ele descreve lá qual era o texto correto. Do que nós estamos falando? Na leitura diária, ali na marcaçãozinha, o texto de Ezequiel, que é o da sexta-feira, estava marcando a referência de Ezequiel 14, 25. E eu fiz duas marcações na minha revista. Uma, a que ele fez na lição, é a Ezequiel 11, 19, certo? Confere, irmãos? Confere? Ou Ezequiel 36, 26. Tá? Nessas duas passagens, o segundo é Ezequiel 36, versículo 26. 11, 19, isso. Tem duas referências que ele fala disso. 11, 19 é que ele até cita no meio da lição. 36, 26 é uma que eu achei também. Fica fácil, você pega agora no Bíblia Online, bota na busca Coração de Pedra. Saíram dois textos, entendeu? Chave bíblica agora está bem mais fácil. Enfim, só para pontuar como o presbítero Wagner fez na semana passada, que nós precisamos estudar, até porque o homem é passivo de erro. E o ser humano ali, quando foi digitar, eu acho que ele tem uma versão talvez um pouquinho diferente de Ezequiel, e os capítulos dele estão sempre saindo errado. Na 4 e na 5 sai errado. Se na próxima tiver referência de Ezequiel, confere, hein? Tá bom? Vamos lá. Aqui estava de ponta cabeça. Irmãos, o pensamento comum acerca da salvação e da conversão, o pensamento comum, não vou dizer nem no meio evangélico, mas comum ao homem, né? As pessoas dizem que depende do homem e é o homem quem é aquele que toma a decisão acerca da sua salvação. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizendo, fulano aceitou Jesus, fulano se converteu. Então o pensamento comum é que a conversão é uma obra primordialmente humana, pois é o ser humano que precisa crer para ser salvo. Com essa ação, né, nós sempre falamos, nós falamos que a palavra em muitos momentos diz qual é a receita do bolo para que eles obtivessem a salvação. O carcereiro, o que eu preciso fazer para ser salvo? Crendo no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Pedro, o que a gente precisa fazer? Vocês precisam se arrepender, com a boca confessar e com o coração crer que Jesus é o Senhor. Por essas afirmativas, né, por essa pregação que vai confrontar a alma do pecador, a cultura evangélica assumiu uma certa postura em relação à mensagem do Evangelho, que é uma postura de expectativa, uma postura de entregar a mensagem e ficar esperando para ver se o pecador vai crer, se ele vai se entregar, se ele vai se render ao Senhor. Esse é um pensamento comum, né, que nós vemos, né, no dia a dia e que nós mesmos às vezes assumimos. Na nossa pregação do Evangelho, nessa semana eu tive, graças a Deus, a experiência de poder falar de Jesus para o meu chefe. Né? Foi interessante isso, porque às vezes fica aquela expectativa, e é isso, o que será que vai acontecer? Será que ele vai levantar a mão e falar, não, Joel, eu aceito, né? Às vezes a gente fica com essa expectativa de qual será o resultado dessa pregação, porque você fala, uau, eu rompi uma barreira, eu me santifiquei para conseguir falar, no meio de um lugar improvável eu falei de Cristo, e aí eu fico, né? Às vezes nós valorizamos a nossa própria ação também.
quando nós esperamos esse resultado, você pode ver que talvez a motivação seja a sua própria vaidade de dizer: opa, eu rompi uma barreira aqui, eu preguei o evangelho, eu falei de Deus para o meu chefe. Entenderam? Uma possível motivação desse resultado, dessa expectativa que às vezes a gente cria acerca da pregação da palavra. Então esse pensamento comum, ele gerou mais ou menos esse tipo de expectativa e também outras formas de evangelização que por vezes esse pensamento no cerne dele, ele não é, talvez não seja tão problemático, mas no que ele resulta, nas coisas que nós vemos por aí, é que ele tem o seu maior mal, que às vezes é uma deturpação, é uma pregação demasiadamente forçada, apelativa, para que as pessoas aceitem a Jesus. Vejam isso. Não fazemos aqui uma crítica à forma como as pessoas pregam a palavra do Senhor, mas estamos mostrando um pouco da nossa visão acerca disso, porque ela vem da palavra, porque ela vem da própria Bíblia, certo? E que visão é essa? Nesse diálogo tão especial, acho que eu sempre acho que é o diálogo que eu mais gosto, assim, uma conversa que eu acho muito direta, né? Muito intensa. Um desejoso de conhecer Jesus chega querendo saber mais de Jesus. Chega de noite porque ele tinha algumas limitações. E ele faz algumas perguntas. Ele faz uma indagação querendo saber se Cristo vinha ou não da parte de Deus. E Jesus não estava pouco importando quanto a questão deles, de qual referência Nicodemos ia dar para ele como sendo filho de Deus ou não. Ele não precisava. Mas quando Nicodemos chega, ele sabe do que Nicodemos precisava. E aí ele fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos lá então. Aqui só estamos na nossa introdução, vou tentar não demorar. Para que nós tenhamos a consciência vinda da palavra, nós precisamos romper esse pensamento comum com a palavra do nosso Salvador. Antes que eu fique com a expectativa do resultado da minha pregação, eu preciso saber que eu não sou o dono e nem o termômetro do novo nascimento na pessoa. Independente, é lógico que eu tenho que pregar a palavra em todo o tempo, a todo instante, a tempo e fora de tempo. É o que Paulo diz a nós. Mas esse resultado e essa expectativa é que precisa sair do meu coração. É isso que precisa sair da minha mente, de querer que a pessoa gere ali uma mudança de vida instantânea e positiva a tua pregação. Eu quero. Sinceramente, você não quer quando você está pregando? Você não quer ver a pessoa se entregar ao Senhor? Que bom, porque isso é amor pelas almas. Mas para que não seja algo que ofenda o Espírito Santo, precisa ser consciente de quem é o responsável por essa ação do novo nascimento. Entenderam? O pensamento comum, ele fomenta um pouco disso de que a pessoa precisa crer. Fomenta isso que a pessoa precisa crer. Mas o pensamento comum também, ele às vezes derrapa nesse desejo de que a pessoa creia e já dê um resultado para que a igreja se enche e tenha mais número. E por isso, por conta disso, às vezes existem modelos de pregação ou modelos de culto que são totalmente confeccionados para que a pessoa creia. Não há crítica aqui ao que fazem, mas nós vamos na essência do que pode gerar isso. Em sabendo que, dessa forma, crendo que o novo nascimento pertence à palavra do Senhor, nós vamos mudar um pouquinho essa visão. E não vamos exagerar na forma de pregação do Evangelho. Deu para entender? Conseguiram entender até aí? Sim ou não, irmãos?
tá? Porque às vezes é um pouquinho filosófico, porque a gente fica no contexto do pensamento, tá? Fica no contexto do pensamento. Então, o pensamento comum é esse. Pode falar, irmão. Nós vivemos fases da igreja, né? Eu, mais que muita gente aí, pelo tempo que eu já tenho de igreja, nós vivemos fases da igreja. E teve uma fase da igreja que a igreja nacional, até a presbiteriana, vivia muito no apelo. E aquele apelo muitas vezes se tornava em apelação. Como se você tinha que dar uma oportunidade para a pessoa, né, e falar assim, não, vou te dar mais uma chance, você vai aceitar ou não? Né, e ficava uma apelação, né, como se o Espírito Santo precisasse disso. Né? Muito bem lembrado pelo irmão. Olha que legal. Para que nós não tenhamos nenhum tipo de vaidade, nem de orgulho, inclusive no seio da igreja, houve fases assim. Nós vemos estávamos conversando ontem, e a igreja que a gente que era pentecostal, não tinha o apelo, porque também havia esse entendimento de que o convencimento, que o Espírito Santo não precisava da apelação, tá? O momento da mensagem, da exortação, ela deve acontecer sempre, sempre. O momento da exortação, ela vai, arrependei-vos, você nunca vai deixar de ouvir na igreja que é governada pelo Espírito Santo. Ele vai sempre incitar as pessoas ao arrependimento, mas a apelação não mais. Amém? Deu para entender um pouquinho desse conceito, né? Essa introdução da revista, porque nós vamos marcar aqui um ponto. Muitos irmãos, eu estava até pensando na hora que estava estudando, muitos irmãos já conhecem de cor e salteado esse tema, tá? Muitos irmãos aqui já ouviram bastante, já conhecem a nossa doutrina, mas muitos precisam, mediante esse contexto que nós vivemos, deixar muito bem claro qual é o entendimento reformado acerca da obra da salvação. E aí vem as perguntas, tá? Vou pedir para os irmãos ficarem fixados nessa pergunta. Deixa eu ver. Vamos tratar delas em 7 minutos, eu acho que dá para tratar delas. Primeiro grupo aqui. Entendam bem, tá? A primeira pergunta, a inteligência humana faz o homem alcançar a Deus? Nós, aqui no meio da igreja, já sabemos que não, ok? Já sabemos que não e nós vamos confirmar através da Bíblia que não. Mas eu gostaria que vocês apresentassem argumentos do homem lá fora. Talvez se lembrando de quando você era ou pesquisas que você tenha feito, fala assim, não, pela inteligência eu consigo alcançar a Deus. Um exemplo, os ateus têm pregado, eu vou dar um exemplo só, têm pregado que eles buscam a verdade. Porque a verdade não é que vão fazer ele chegar a Deus, mas vão fazer ele chegar a um conceito de verdade, entendeu? Pela inteligência. Então eu gostaria que vocês discutissem aqui argumentos que as pessoas usam aí fora para dizer que elas conseguem alcançar a Deus pelo intelecto. Defesas delas. Podem ser até defesas de que o porquê elas não querem, elas sabem que Deus existe, mas não querem saber de Deus. Tudo bem? Deu para entender? Então esse primeiro grupo vai ficar nesses minutos para fazer essa defesa do homem. Não, pela inteligência eu consigo viver e me dar bem espiritualmente, tá bom? Esse grupo vai ficar com a vontade de Deus. A vontade humana, desculpa, ela é propensa a Deus? Nós sabemos que não, tá? Mas você vai dizer não, você vai usar exemplos do mundo de que essa vontade geralmente ela é boa. Que exemplos na pregação da palavra, que defesas você encontra do homem para dizer que não, minha vontade é boa, eu acho que está até mais fácil, tá bom? Beleza? Juninho pilota, presbítero Wagner pilota lá. Pai, aqui, a última pergunta. O sentimento, a emoção humana, ela faz o homem amar a Deus? Essa é uma defesa também que vocês sabem que não, mas vocês vão usar os argumentos, fazer um exercício de tentar enxergar qual é o argumento das pessoas aí fora. Por exemplo, não, Deus é amor. Entendeu? Deus é amor, se Deus é amor, o meu amor é válido. Entenderam mais ou menos? Ok? Por favor, não deem a resposta que a gente já sabe. Tentem assumir aquilo que é a postura ali fora. Tá?
tenta ver o que você encontra, tenta lembrar o que você encontra aí fora, beleza? 7 minutos, tá bom? Enquanto isso eu vou tomar uma água. Ficou grande o grupo. Os irmãos... O Beto pode... Irmãos, já foi um tempo, agora 1 minuto para a resposta de cada um, tá? Sem réplica e sem tréplica. Vamos lá, vamos ouvir cada grupo agora? Vocês estão maquinando muito, não precisam me convencer que é inteligência, não precisa. Gente,
Olha, nós temos aqui deixar um voto de protesto aqui, que o tema é muito importante para muito pouco tempo. Então a gente teria que ter uma aula toda aqui para debater sobre isso aqui e depois apresentar. Então nós vamos tentar fazer um resumo muito rápido aqui. Realmente o homem, ele não, com a sua inteligência, nunca vai chegar até Deus. Ele não vai levar até Deus. Porque o homem é muito egocêntrico, ele buscar as coisas de si, né? A própria Bíblia fala que os gregos eram donos da sabedoria, mas nem por isso eles criam em Deus, levavam até crer a Deus. Eles criam em muitos deuses, né? Tinham até preferências por alguns. E a Bíblia fala que o Evangelho, a coisa mais importante que Deus nos apresentou, era loucura para eles. Não se encaixava para eles. Isso não era o fato deles terem sabedoria não era importante para fazer com que eles chegassem a entender de Deus. Então, o ser humano também foi lembrado aqui, pessoas cultas do nosso dia, do tempo, pessoas muito inteligentes, não creem em Deus. Então, quer dizer que a sabedoria desse mundo, infelizmente, é como o Tiago diz, ela é demoníaca. Apesar que nós sabemos que o Espírito Santo é o que produz, muitas vezes, sabedoria e dá inteligência ao homem. Ele faz isso, mas o homem não usa isso de uma forma coerente para chegar a Deus. Isso nunca vai acontecer. O presbítero citou os gregos, né? E assim, também físicos depois. A gente vê, né, no decorrer da história, o quanto nós temos de benefícios por conta da pesquisa, do estudo, das pessoas que buscaram a sabedoria, né? As pessoas, vemos lá, a gente tem estudado no seminário o Aristóteles, o Platão, e eles formularam pensamentos e base de toda a ciência de maneira tal que a nossa vida melhorou, que a vida do homem melhorou. O problema está em onde você vê, como você enxerga isso, porque as pessoas, a maioria entende, então eu não preciso de Deus. A defesa é assim, porque a ciência melhora o mundo, a ciência provou que o mundo está melhor, porque a fé ela é muito radical. Esse é o argumento de quem é inteligente. A fé é coisa de doido, de radical e de gente que está preso a um livro velho. Esse é o argumento das pessoas inteligentes. E esses argumentos, essas pessoas, nós podemos ver que, por mais que contribuições que elas deram, na maioria das vezes, a formulação delas acerca de Deus era sempre errônea. Nunca os levou a conhecerem o Deus triuno. Às vezes levou a conhecer um Deus formulado por eles, um Deus que deu corda no mundo e o mundo se vira sozinho. Tá? Então é mais ou menos isso que é como a gente deve enxergar a inteligência. Agora devemos enxergar, sim, com os olhos da fé, vendo que Deus usou estes homens que procuraram a verdade, para que muitas mentiras, vindas de enganadores, charlatões, fossem desmascaradas. Fala nisso. Então, a dependência para a pessoa que é muito inteligente não existe. Então, ela não quer ser dependente de Deus, ela é independente. Eu posso fazer porque eu vou estudar e eu vou fazer aquilo. Quando você fala assim, não, você tem que se converter a Deus, você tem que ser dependente de Deus. Eles não querem ser dependentes. Se você for falar com um grande executivo de uma empresa, você vai falar assim, olha, a sua vida depende de Deus. Imagina, eu faço a minha vida. Eu queria entrar mais, depois a gente dá isso, vamos lá, peraí. Complementando, Romanos 1, 22 vai falar que os sábios se tornaram-se loucos, né? Por causa do erro. Perfeito, perfeito. O exercício é para a gente tentar enxergar mais o argumento deles, tá? Nesse sentido o argumento dos inteligentes, tá? Tentar mais isso. Deixa eu vir para outro grupo, tá, Lúcia? Para a gente entrar na coisa. Você vai ter que ser mais rápido. Certo. Existem dois aspectos, né, no que diz respeito à questão da vontade humana, tanto de uma contraposição à teologia reformada,
que dota o homem de livre-arbítrio, né, e que o homem ele não é afetado de forma completa na sua humanidade, e que ele pode usar essa instrumentalidade para ele se voltar para Deus. Por exemplo, o filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que o homem não era completamente mau, ele se tornava mau quando ele entrava em contato com a sociedade. Então, esse é o primeiro aspecto, um argumento religioso que é contraposto à teologia reformada e à teologia bíblica, que o homem ele se volta para Deus pela sua própria vontade, porque o pecado não afetou a sua vontade de forma completa. E um argumento mundano, né, que como a Thalita colocou de forma bem perspicaz, que tanto existe no religioso como no mundano, é aquela coisa de assim, eu cumpro com os mandamentos, então eu tenho acesso a Deus, entendeu? Então, a minha vontade, ela tem a capacidade de se voltar completamente a Deus. Então, tanto nesse pensamento no religioso como no mundano, eles têm praticamente a mesma visão. A diferença é que no religioso, mesmo com um pensamento teológico equivocado, ele ainda, o homem, mesmo com esse pensamento equivocado, ele não é condenado diante de Deus, o cristão, que tem esse pensamento equivocado, porque Deus não salva a gente por precisão teológica, graças a Deus. A vontade humana, se eu fizer o bem, é assim, a vontade humana, a defesa da vontade humana é assim, se eu fizer o bem está tudo certo, eu vou chegar a Deus porque eu estou fazendo o bem. Os espíritas, eles fazem muito disso, entendeu? Então assim, você vai contra-argumentar que o homem é mau, fala assim, não, o homem não é totalmente mau. Vou pedir umas aulas de reforço com o Juninho de filosofia, que eu não sou bom. O homem não é totalmente mau. Aí eles, então essa defesa da bondade humana, ela permite qualquer Deus, permite qualquer religião, entendeu? Então todos os caminhos levam a Deus, porque se eu fizer o bem, eu tô indo para Deus. Essa seria a defesa humana. E a da vontade humana, e o sentimento? Na verdade, né, o conceito comum do homem, a defesa do homem em si, nessa relação aí entre ele e Deus, é que Deus é pai de todos, né? Então, como criatura de Deus, então, Deus é pai de todos. E se ele é pai, ele ama. E isso é bíblico, né? Deus nos amou primeiro, né? Só que no entendimento do homem, Deus tem essa obrigação de amar o ser humano, porque é criatura dele, né? Por isso que Deus preserva, Deus dá o sol para todos, a graça comum, né? Mas então o homem se estriba exatamente por que Deus criou, então Deus tem a obrigação de me manter. Então Deus não vai me mandar para o inferno, entende? Então isso exime o homem da obrigação de amar a Deus, porque Deus como criatura, então ele que tem que cuidar, que tem que se virar. Então não passa pelo ser humano esse desejo de amar a Deus porque ele faz isso, fez aquilo. Não. Foi Deus que criou, então agora ele que cuide. Então Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Então está tudo bem. Então eu vou continuar sendo egoísta, vivendo a minha vida. Legal. O conceito normal de achar, não, Deus é pai e eu tenho o sentimento de todo mundo, todos somos filhos de Deus. Quem nunca ouviu isso, né? Não, todos somos filhos de Deus e eu vou amar o pai, eu vou respeitar o meu pai e é isso que importa, tá bom eu respeitar o meu pai, tal. Depois eu dou Eu sou um cientista conhecedor de todas as coisas, porque eu aprendi, estudei vários livros. Vocês estão sentados aqui, estão só lendo a Bíblia. O que vocês sabem mais que eu? Se Deus é inteligente, criou todas as coisas e eu estou estudando mais que vocês, como vocês conseguem me provar que vocês têm o conhecimento de Deus, sendo que eu estudei mais que vocês? Segundo, vontade humana. Se vocês estão aqui dentro, não estão fazendo a vontade, eu estou conseguindo demonstrar amor por uma pessoa que está lá fora, quem são vocês para poder provar quem é Deus na vida de vocês, sendo que eu estou fazendo o que vocês não estão fazendo lá fora? Emoção humana. Se eu consigo demonstrar amor por um travesti, por uma prostituta que está na rua e vocês estão aqui dentro, como vocês conseguem demonstrar para mim quem é Deus? Advogado, aí ó, é isso que eu queria chegar, gente. Vocês estão muito crente. Vocês estão muito crente. Gente, não foi, Wagner.
Não foi, que legal. É mais ou menos isso. São essas defesas assim ferrenhas que deixam a gente encurralado. Ele falando, eu falei, opa, peraí. São essas... Não, peraí, você está falando que ama Deus, Deus é amor. Você não ama o travesti que está lá fora, mas eu amo e eu sou melhor que você. Eu não preciso do Deus que você prega. É isso. É isso. É com esse tipo de postura que a gente vai lidar. Eu consigo dobrar isso? Eu consigo dobrar? Eu vou ficar debatendo a noite inteira, o dia inteiro, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, ele vai engolir, vai falar, não, mas e lá? Ele vai ter um monte de argumento, certo? Né? Vai sempre encontrar defesa. Muito legal, foi legal, velho. Vamos lá para frente. Era isso, porque eu ia falar assim, não, vocês não conseguiram nem conversar conforme as pessoas lá, mas é mais ou menos isso, tá? Vamos chegar lá, Cícero. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? É isso. É isso. O etíope não pode mudar a cor da pele dele. O inteligente, ele não vai transcender e alcançar o Deus triuno. Ele não pode mudar a cor da mente dele, né? O homem mau, não pode julgar fazer o bem, sendo ele mau. Jeremias 13, 23, esse texto está na aula. Depois nós temos outros textos, como a mensagem da cruz é loucura para os homens, para aqueles que perecem. Então nós vamos entrar mais ali. Então, por que da necessidade do Espírito Santo? Por que da necessidade do Espírito Santo? Porque o homem, ele está morto nos seus delitos e pecados. E essa morte espiritual, ela veio de uma engenhosidade de Satanás, né? Veio da engenhosidade de Satanás. A pergunta de Nicodemos já demonstra a incapacidade humana. Como pode um homem nascer sendo velho, tem como ele voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Então, essa é a questão daquilo que a gente está tratando hoje. Esse é o tema de hoje. Se aquele pensamento comum de pregar, de ir falar lá com o inteligente, com aquele que faz as boas obras, com aquele que tem boa vontade, nem pensei nisso, aquele que faz parte da legião da boa vontade, ou com aquele ou com aquele que fala assim, não, Deus é amor. Você vai conversar com aquele que Deus é amor, não vai adiantar. Não é questão do nosso argumento. O que precisamos fazer, e nós vamos chegar lá, é pregar a palavra. E o conceito aí qual é? Nós sabemos de cor e salteado. Você que já estudou na escola, que participou lá dos catecúmenos e que ouve a mensagem da cruz, sabe que Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida, nós estando o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o conceito acerca da pregação do Evangelho e da obra do Espírito Santo nesse momento da vida do pecador. Mas que vida, se ele está morto? Porque é a morte, né? Alguém pode abrir lá em Gênesis 3, de 4 a 5? Porque esse é um engano que permanece. Esse é um engano que permanece e ele é muito forte. Ele tenta romper, ele vem para distorcer a verdade da palavra de Deus. Por favor, alguém lê Gênesis 3, 4 e 5. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No momento que comer desse fruto, certamente morrerás. Não, você não vai morrer, foi o que a serpente disse. Não é isso que... O que foi que Deus disse? Deus disse que se eu comer eu vou morrer. Não foi isso não. Deus disse que
Deus não disse isso, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. É esse o engano, né? É esse o engano. E é esse o engano que o homem não quer enxergar, não consegue enxergar. Não quer e não por não conseguir. Ele não consegue enxergar. A gente prega, fala que a salvação vem de Deus, é pela graça de Deus, que Deus criou todas as coisas, e o homem inteligente não vai conseguir enxergar e não quer enxergar. O homem que faz a boa vontade, ele faz a boa vontade motivado por até mesmo uma vaidade, porque de fato a essência dele é de um morto, é de alguém que morreu. Mas, poxa, na verdade, se a gente for ver direitinho, esse conceito é agradável. É agradável eu querer achar que eu sou igual a Deus. E essa é a morte do homem. Depois que ele comeu, depois da queda, ele acha que ele é igual a Deus, quando na verdade ele deixou de ser a imagem e semelhança de Deus. Ele foi separado da verdade, e aí ele formula tudo em defesa da sua própria vontade, que não pode ser questionada. Inclusive, até mesmo quando ele vai aceitar Deus, ele vai dizer que ele aceitou a Deus, que essa vontade não pode ser ferida. E é esse o engano que permanece até hoje. Um homem morto achar que está vivo. Efésios 2. E como é que nós sabemos que isso é uma verdade? Eu coloquei ali. Como é que eu sei que isso é verdade? Aí Paulo vai dizer lá em Tito capítulo 3, Tito 3:3. Por que isso é verdade? Por que nós estamos dizendo que esse estado de morte é verdade? Efésios 2:1 já falou, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como é que é essa morte? É uma separação total de Deus. Tito 3 diz que outrora, nécios, desgarrados, escravos de prazeres e paixões, maliciosos, invejosos, odiosos e odiando. Isso é vida? Isso é vida por acaso? E todos nós, todos nós, outrora estávamos sob o jugo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Que morte? A morte física veio depois. Adão, que era para ser eterno, ele experimentou a morte física. Então a morte veio, certamente morrerás, mas aquela morte foi a morte espiritual. O certamente morrerás é a separação com Deus. E é por isso que nós temos a certeza de que o homem está morto, porque é isso que emana, é daí que procedem as guerras e os males, do coração humano, que é odioso, cobicioso, cheio de inveja, de malícia, inveja dentro da própria igreja. A gente às vezes não consegue romper isso dentro da igreja, dentro da nossa casa a gente tem malícia, escravos de prazeres e paixões. Então essa é a detecção, essa é a constatação da morte. É o que Paulo diz lá em Tito 3. Irmãos, eu desliguei, eu sabia que ia fazer meio errado. Voltou. É interessante a gente pensar sempre que o diabo sempre usa de estratégias, que ele nunca vai direto no assunto. Ele não falou para Eva lá da forma que ia ser, mas ele jogou na cabeça dela pensar: poxa, Deus não me ama tanto assim não. Ele não quis que eu fosse igual a ele. O diabo está falando jogando aqui uma coisa assim. Hoje em dia, ele pode jogar também muitas coisas na nossa mente, pensar assim: Deus não é tanto assim não. Né? Ou então, o que ele falou não é tanto assim, pecado não é tão horrível assim não, ele não faz tanto mal assim não, e ele te vai levando. Desobedecer não faz tanto mal, experimentar o mundo não vai fazer tanto mal, é convidativo, quando na verdade é morte. Certamente morrerás, mas pareceu bem, foi convidativo para a mulher. Foi assim que o texto que Moisés escreveu, o fruto era vistoso, claro. Depois de toda aquela artimanha, tudo aquilo pareceu vistoso. Quando depois eles viram, abriram seus olhos, viram como eles estavam, né? Por que era morte? A gente falou, né? Esse mesmo texto de Tito fala assim: outrora assim, assim assado, morto, odioso, malicioso, não sei o que, tal. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvessem feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou. Quando apareceu o amor de Deus, Ele nos salvou pelo quê?
pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E era aqui que nós queremos chegar. Demos uma volta para chegar aqui. Colocamos lá os argumentos do Beto para chegar aqui. Era aqui. O pensamento comum é esse do mundo, de que esse homem caído precisa ser convencido de que há uma verdade, quando de fato o que precisa acontecer nele é uma obra do Espírito Santo. O que precisa acontecer na vida dele foi o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, não adianta você ser principal dos mestres em Israel, não adianta você cumprir as leis, não adianta você fazer a bondade, não adianta você ser inteligente e estudar aí toda a letra. Importa-vos nascer de novo. Se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino. É isso. Então, para que a gente não fique com aquela expectativa na pregação do Evangelho, de fato, aqui vem a verdade da nossa aula e o crédito a essa obra tão especial e tão maravilhosa do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. O entendimento de que Ele é quem procede essa salvação. Porque não havia vida. Porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E como uma obra criadora, recriadora, a regeneração, ela vem através do Espírito Santo. Lembram lá na primeira aula? Na primeira aula, eu não sabia, não tinha estudado a quinta, eu fiz um link com a regeneração. O Wagner também fez na semana passada um link com a regeneração. Agora eu vou fazer um link lá com a criação. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Com o poder da palavra Ele criou. Havia trevas em mim, separação total. E disse Deus: haja luz. O meu estado anterior de morte, eu não tenho consciência dele, eu não lembro dele, eu não sei o que eu fazia, mas quando o Espírito agiu com a palavra de Deus na minha vida, aquilo que era treva passou a ser luz. Aqueles que tateavam caminhando, diz o profeta Isaías, eles vão passar a enxergar. Não serão mais cegos que ficam tateando para achar o caminho. Quando na verdade nessa época nós não éramos nem cegos, nós éramos mortos. E na minha vida veio o Espírito que pairava sobre a face do abismo, sobre o meu coração, e com o poder da palavra. Não foi atitude nenhuma minha, foi com o poder da palavra de Deus. Ele gerou luz no meu coração para conhecer essa salvação. Louvado seja o nome do Senhor, porque me deu esse presente tão maravilhoso. Louvado seja o nome do nosso Salvador, que não fica dependente de mim, esse tipo de grandiosa salvação. Definição teológica de regeneração. O termo regeneração, ele não aparece tantas vezes na Bíblia. Ele aparece aqui em Tito, aparece aqui claramente em João capítulo 3, e estudando ontem eu achei isso muito legal. Jesus fala sempre tudo dessa obra do Espírito Santo. Primeiro é só isso, para depois falar, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então primeiro ele fala de tudo que é dele, do Deus triuno, da obra dele, do mistério de Deus. Eu acho que ser inteligente vai me ajudar. Eu sou o Nicodemos, eu chego, mestre, eu quero entender isso aí que você faz, porque, o que você faz né? Vou falar aqui, o que você faz é da hora, é muito bom, né? Eu quero saber disso aí, né? Eu quero saber mais disso aí. Assim, em verdade eu te digo que você tem que nascer de novo. Sabe, parece que não tem a ver uma coisa. Tem, mas é porque da parte de Nicodemos não tem, porque ele achava que era dele. Eu achava que era eu. O homem acha que é ele. Mas não, é o vento que sopra onde quer. É o Espírito Santo. Então, e aí nesses dois momentos é que nós vemos a palavra falar claramente do que é a regeneração, do que é o novo nascimento, do que é a obra da criação. O Deus Criador que faz do nada tudo existir. Do nada, da nossa morte, Ele fez a salvação existir para mim e para você. E uma salvação tão completa, uma salvação tão poderosa,
que foi conquistada pelo sangue de Jesus, pelo Salvador que se encarnou e veio até nós. Isso é completo, isso é perfeito. Ele continua dizendo lá que importa que o Salvador, o Filho do Homem, fosse ser levantado numa cruz. Então toda essa obra, rapaz, não tem jeito, não sou eu mesmo, não teria como eu alcançar. Então regeneração é essa obra registrada aqui em Tito e em João capítulo 3, uma obra pontual, única do Espírito Santo na nossa vida. E a definição teológica eu peguei lá num livro lá do Dr. Louis Berkhoff. Eu ganhei de presente do reverendo Wilson esse livro. Esse foi um dos livros que me motivou a fazer teologia, bem bacana. E ele fala lá que no sentido mais restrito da palavra, ou seja, naquilo que é cirúrgico, que a palavra quer dizer, regeneração é o ato de Deus, veja, o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida, o começo, a nova vida é implantado no homem. E a disposição dominante da alma, ou seja, a vontade da alma, que vai dominar a alma nesse instante, ela vai ser santa. O primeiro exercício dessa nova disposição é assegurado, ou seja, essa disposição santa, ela é assegurada, porque eu não agi nela, porque não fui eu. Porque se dependesse de mim, de novo, vinha o quê? A cobiça da Eva, a cobiça de Adão, o fruto parecido, aquilo que tem sempre tentado nos convencer, que essa morte é boa, rapaz, que isso, né? Você vai ser igual a Deus, você vai ser inteligente, eu sou inteligente, eu vou buscar sabedoria, eu vou buscar a verdade. Não, Jesus é a verdade. Não, a verdade, os ateus estão dizendo isso aí, dizendo que a gente não prega a verdade, entendeu? E por aí vai. Então regeneração tem essa definição teológica. Como o Espírito age? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós não vemos o vento, mas podemos ver o seu resultado. O autor da lição, ele até mostra isso. Não adianta você querer, ainda mais, eu e Eza tivemos um debate ontem, né? Mas espera aí, eu sou filho de crente, e aí, quando que aconteceu na minha vida? No livro aqui da teologia fala, depois a gente vai estudar, campo teológico para estudar bastante. Não adianta ficar buscando. Mas você tem frutos de arrependimento? Agradeça a Deus por ter feito essa obra na tua vida. Você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo? Não foi pelo seu intelecto, nem por você, foi pelo Espírito Santo, que mudou aquilo que outrora você era, que transformou a sua vontade maliciosa em uma vontade de agradar a Deus, que não libertou a gente ainda por completo desse estado de pecado, porque estamos no corpo. E aí vem uma parte diferente, que é a santificação, diferente da regeneração. É um processo, não um ato de Deus. A santificação, sim, é a parte que eu preciso colaborar com o Espírito Santo. Podemos ver os resultados da regeneração da vida de alguém, mas não sabemos como ele age. O que sabemos é que de alguma forma, alguém abra ali Romanos 8,16, por favor. De alguma forma o nosso espírito testifica com, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então ele age soberanamente, tá bom, irmãos? Ele que age soberanamente na nossa vida. Eu não sei como ele age, não lembro o dia que ele agiu, não sei o modo como agiu o Espírito Eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia do final. Louvado seja o nosso Deus. Foi bom lembrar esse hino, porque é uma verdade impactante para mim e para você. O que importa? O que deve ficar para mim e para você disso tudo? Que foi Ele que fez. Ele me amou primeiro. Eu não merecia. E Ele me amou, Ele me deu vida. Ele me chamou, me mostrou a sua luz. Para gravar, regeneração ocorre num instante, não é um processo. Por que vem essa constatação? Porque no decorrer da história, a igreja primitiva e depois a igreja católica,
ela não desassociou regeneração de justificação, ela nunca estudou muito bem a regeneração, e ela entendia que a regeneração era igual à justificação, que também não era um ato de Deus, que é algo que provém do homem, né? Pelo que eles chamam de infusão, que vem do batismo. Tomás de Aquino escreveu acerca disso, foi essa a resolução de da Igreja Católica em aceitar o que escreveu Tomás de Aquino, que era essa nova substância vinha e tomava a vida pelo batismo, ou seja, algo físico, né? E aí viraria um processo sujeito ao arrependimento dessa graça, a voltar atrás, entendeu? E não é isso. O Espírito Santo realmente transforma. Não há necessidade de esperar pelo homem decidir, ele opera no íntimo, tá bom? Aí é para gravar isso, para a gente ter por base o que é a pregação da palavra. Outro ponto para gravar a regeneração não é acrescentada, é vida ao espírito morto, também combatendo argumentos luteranos, católicos, pelagianos, arminianos, de que não depende da santificação ou do homem querer, não é algo que é acrescentado, não é aquilo que o Juninho falou, o filósofo diz, não, o homem não é todo mal. Pela Bíblia nós não entendemos assim, o homem é todo mal, o homem caiu, e tudo nele está corrompido pela queda. Então assim, não tem o que a regeneração acrescentar, a regeneração é uma obra criadora. Tenho de novo a ilustração da criação. Sobre a face do abismo disse Deus, haja luz. Quem estava lá? O Espírito de Deus estava pairando. Quem estava no seu coração no dia que ele disse haja luz? O Espírito Santo. O Espírito Santo é soberano, o vento sopra onde quer, né? Porque os que são nascidos de Deus, eles não foram nascidos da carne, e sim do Espírito, né? Isso que diz João. Então a conclusão aqui, nós somos regenerados pelo poder do Espírito Santo, não houve nenhum mérito nosso. Então, depois de conhecer essa aula, vamos cantar aquele hino com aquele entendimento? Vamos cantar aquele hino com aquele entendimento? Vamos exaltar a Deus, o Deus triuno por tamanha obra, né? Como eu exalto a Deus? Já sabe como, mas na pregação da palavra, acreditando sim ao Espírito Santo, que Ele é quem vai agir no coração, ou talvez Ele já tenha agido no coração, e quando chega a tua palavra, né? Quando chega a pregação da tua palavra, ela somente foi uma conclusão de Deus, para que de uma forma externa esse chamado viesse à tona, ok? Talvez a conversão a conversão de alguém que você converse aconteça assim no exato momento em que você está pregando, mas ali o Espírito Santo é que está agindo primeiramente nele, e você é um instrumento, você não é o agente principal, o instrumento é o Espírito, o agente principal é o Espírito Santo e você é um instrumento. Então nós vamos exaltar ao Deus triuno com esse conhecimento, com esse entendimento. O vento soberano te alcançou, agradeça e viva de modo digno dessa vocação. Vem essa nossa responsabilidade a vivermos de forma digna acerca dessa vocação, porque é uma vocação, não fui eu. Aqueles a quem predestinou também vocacionou, chamou, vocacionou, certo? Então precisamos viver de forma digna dessa vocação, agradecendo a Deus, vivendo para Ele, exaltando a sua glória. Vamos evangelizar, testemunhar, pois sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não precisamos ficar esperando os resultados da nossa pregação, antes cumpramos o que é mandamento do Senhor, né? O ide dele, e creiamos mais e mais na ação poderosa do Espírito Santo. Foi isso. O vento soberano me alcançou, eu vou agradecer a Deus. O vento soberano te alcançou, agradeça a Deus, glorifique a Ele por agir assim em favor da tua vida, agradeça a Ele por tamanho milagre em favor da tua vida. E como é que você vai agradecer? Aí tem que colocar em prática, não erroneamente, é o Espírito que faz, então Ele vai dar um jeito, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Então nós vamos pregar, vamos testemunhar no trabalho, para que o nome do Senhor seja exaltado nas nossas atitudes. Sem nenhuma glória para nós, né? Sem nenhuma glória para nós, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? É nele que nós nos movemos, vivemos, existimos,
para a glória dele, tudo para a glória dele. A glória da salvação é para quem? Para o nosso Salvador. A glória da obra da regeneração é de quem? É do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E se nessa noite nós não vamos ver talvez o sinal externo, mas se nessa noite um pecador entrar aqui na casa do Senhor e aceitar, e conhecer e receber a salvação, porque é Cristo quem vai aceitá-lo, né? Mas se ele receber essa salvação, creia que é porque o Espírito Santo está aqui agindo no meio da igreja. É isso, a igreja é o instrumento através do qual Deus vai agir, vai pregar a sua palavra, e essa palavra tão poderosa vai confirmar no coração do pecador a regeneração e vai trazer ele ao novo nascimento. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pai Santo, obrigado, Senhor, por nos amar assim, ó Deus, tão maravilhosamente. Obrigado por arquitetar, ó Deus, na eternidade o plano da salvação. Às vezes nós conjecturamos acerca dessa salvação pensando, mas será que precisava de tudo isso? Se ela não viesse, nós não conheceríamos o Teu amor. E hoje nós conhecemos o Teu amor. Hoje nós conhecemos a verdade da salvação. Tudo porque um dia aprove ao Teu Espírito soberanamente soprar sobre nós a vida em abundância que o Senhor tem para os seus filhos, a vida eterna, a vida de paz, o chamado maravilhoso alcançou, ó Deus, os nossos corações, e nós agradecemos ao Senhor por este agir, por nascermos de novo, ó Deus. Não era possível a nós, não é possível ao homem nascer de novo. Nós olhamos e tentamos desenhar e enxergar qualquer possibilidade. Nicodemos fez isso, tentou, mas viu que era impossível. E o Senhor gerou em nós esse novo nascimento. Louvado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, por dar a nós, ó Deus, pecadores, falhos e indignos, a Tua graça. Nós Te bendizemos, ó Pai, porque assim o Senhor agiu em nossa vida. Que possamos então, ó Deus, entender mais e mais essa verdade, colocá-la em prática na nossa vida, no nosso dia a dia pregar, testemunhar, ó Deus, a verdade do Evangelho, a boa nova da salvação, querendo que o Teu Espírito Santo chamará todos os Teus eleitos, e no dia perfeito, ó Deus, no dia triunfal, Jesus virá em glória para recolher, ó Deus, todos aqueles que são Seus. Como nós aguardamos esse dia, ó Pai, e isto é a prova de que nascemos de novo, porque amamos ao Senhor, amamos a Sua vida, e dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus. Ó Deus, aceita, Senhor, a nossa adoração ao Teu nome, nesse momento em que aprendemos mais de Ti. Obrigado, Senhor, por nos dar da Tua verdade e capacita-nos para melhor Te servirmos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos?